Olá, meu nome é Denise Sueilô, faço parte do grupo de trabalho de combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Sou pediatra do Hospital Universitário da USP e vamos falar sobre espiritualidade e a prevenção de drogas. Então, o nosso roteiro vai ser falar quem é esse adolescente, adulto jovem, quais são os mecanismos de ação da espiritualidade, quais são as evidências científicas em relação a esse assunto, em que momento devemos discutir esse assunto com as famílias. Então, o nosso adolescente, ele é um ser que está em busca da sua própria individualidade, ele está em busca da sua própria identidade, e nessa busca as relações grupais são extremamente importantes. É no grupo que ele se sente forte, é no grupo que ele busca ficar parecido com os mesmos comportamentos. Então, esta é uma fase em que, dependendo do grupo em que ele está inserido, a tendência dele vai ser imitar todos os comportamentos do seu grupo. É uma época de questionamento de valores familiares, é uma época de muitas vezes uma separação progressiva de seus pais, por conta dessa identificação muito mais com seu grupo do que com seus pais. Existe uma oscilação de humor, em que existem momentos em que ele vai preferir ficar sozinho, momentos em que ele vai estar mais introvertido, nessa busca da sua própria identidade, no seu questionamento de valores religiosos e quando ele não está inserido num grupo dominante, infelizmente pode acontecer situações de isolamento, de bullying e até em casos mais extremos de violência. Então, quais são os mecanismos de ação de uma espiritualidade sadia? A primeira coisa extremamente positiva quando se crê que existe um ser supremo é essa questão de construção de uma autoimagem positiva. É muito confortante para o adolescente quando ele conhece um ser supremo que o ama, que o olha como um ser único e valioso, em que ele pode ser diferente do grupo dominante e que ele é único e exclusivo. A espiritualidade sadia também busca valores de respeito ao próximo, que pode ser desde aos seus colegas, aos professores, como também a patrimônios e também a natureza. A espiritualidade sadia também valoriza a família como uma instituição importante, uma instituição que deve ser respeitada. Em relação aos valores de temor a um ser supremo, não significa medo de condenação, mas sim entender que tudo o que ele faz, ele vai prestar contas. Porque, na verdade, até nós como adultos, se a gente souber que existe um limite de velocidade, mas que se ultrapassarmos esse limite de velocidade não existe multa, não existe radar, até para nós que somos adultos é muito difícil obedecer esses limites de velocidade. Então, esse temor ao ser supremo e o entendimento dessa prestação de contas, ele pode atuar como um limite de coisas que ele sabe que não vão fazer bem para ele e ajudá-lo a refrear impulsos negativos. Uma espiritualidade sadia também prega valores de hábitos de uma vida saudável, ou seja, o cuidado do seu próprio corpo, visando então uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos e evitar vícios que possam fazer mal ao seu próprio corpo. A vida social comunitária com um grupo de mesmos valores também atua como um fator de proteção contra todos os valores negativos
que eventualmente um grupo dominante possa influenciá-lo. Então, todos esses itens acima, com um grupo de mesmos valores, o ajuda a se afastar de coisas que podem prejudicar a si mesmo ou ao seu corpo. O trabalho voluntário também, ele atua de uma maneira importante à medida que ele percebe que ele pode ser um ser produtivo, um ser que constrói, um ser que traz benefícios à sua comunidade, desviando a sua energia e o seu esforço para a produção produtiva. Bom, em relação às evidências científicas de que a espiritualidade pode prevenir o uso de drogas, existem vários estudos e eu vou discorrer um pouco mais sobre esse estudo que achei muito interessante, de um grupo da Johns Hopkins, e é um estudo grande porque foi um estudo longitudinal com mais de 5.000 sujeitos envolvidos nesse estudo que foram acompanhados com uma média de idade por volta de 14 anos e que foram acompanhados por mais de 8 a 12 anos e então até a sua vida adulta. Nesse grupo, eles dividiram aqueles que tinham uma frequência a serviços religiosos, então uma frequência semanal a serviços religiosos, uma prática de oração diária, e esse grupo, então, foi comparado ao grupo que não tinha essa frequência pelo menos semanal, nem um hábito consistente de oração. E quais foram os achados que eles verificaram nesse tempo de segmento na comparação desses dois grupos? Então, o grupo que houve essa frequência pelo menos semanal e prática de oração, verificaram que os efeitos foram em vários aspectos de suas vidas. Então, em relação aos efeitos psicológicos, verificou-se uma maior satisfação pela vida, um afeto positivo, autoestima, processamento e expressão emocional saudável. Em relação a forças de caráter, um senso de missão, trabalho voluntário, capacidade de perdão. Houve também uma melhor saúde física, com menor prevalência de doenças orgânicas. Em relação à saúde mental, uma menor prevalência de depressão e sintomas de ansiedade. E comportamentos de risco, não somente em relação a drogas lícitas, mas também a drogas ilícitas, como a menor prevalência de tabagismo, uso de maconha, binge drink, que seria o consumo excessivo de álcool num único dia ao momento, que corresponde à ingestão de 5 ou mais doses de bebida alcoólicas, assim como o menor consumo de drogas ilícitas, menor número de parceiros sexuais, uma iniciação sexual menos precoce, menor incidência de doenças sexualmente transmissíveis e uma menor taxa de gestação na adolescência. Existem vários estudos na literatura, eu procurei trazer apenas algumas aqui, mas uma coisa que me chama a atenção no levantamento bibliográfico que eu procurei fazer em relação à espiritualidade e uso de drogas, sejam lícitas, sejam ilícitas, é que não encontrei nenhum trabalho que pudesse falar negativamente de espiritualidade e relação com o uso de drogas. Não é o foco dessa apresentação, mas é interessante saber que não apenas na área de prevenção, mas também na área de tratamento, quando já existe uma drogadição, seja psicológica, seja química, todas as evidências que eu encontrei foram uma associação de que a espiritualidade ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento de drogadição. Então, aqui eu trouxe só algumas referências para quem quiser conhecer um pouco mais.
Então, quando introduziu o assunto de espiritualidade para as famílias, né? E aqui eu quero chamar a atenção que quanto mais cedo, melhor. Como pediatra, a nossa ideia sempre é na prevenção. Eu acho que todos nós concordamos que da importância das vacinas, que é muito melhor dar uma vacina para prevenir uma meningite do que ter que tratar a meningite e muitas vezes ter que tratar as sequelas de uma meningite. A mesma coisa com a vacina da HPV, que a gente prefere dar antes do começo da atividade sexual do que ter que tratar um câncer de colo de útero. Então, quanto mais cedo se tratar o assunto da espiritualidade como algo que pode prevenir, que pode ajudar a manter o adolescente longe de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, melhor. E podemos ver também que quando os pais se envolvem, dão exemplos, quando a família se envolve na espiritualidade junto com seus filhos, isso acaba fazendo um efeito sinérgico de manter o adolescente longe da experimentação e do uso abusivo, seja de drogas lícitas ou ilícitas. Então, para finalizar, o que nós desejamos como pediatras é que o nosso adolescente seja de fato, ele esteja inserido dentro de um grupo, que ele tenha uma identificação com um grupo que não é o grupo que vai levá-lo às drogas, que sabemos que o adolescente vai sim ter momentos de angústia, ter momentos de crise, ter momentos de tristeza e que ele possa encontrar então esse amparo dentro da sua família, com momentos de lazer, momentos de interação com a família e com seus amigos e a atividade voluntária, ele poder focar suas energias, focar junto com seu grupo na construção positiva da sua comunidade. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer à Sociedade de Pediatria de São Paulo por essa oportunidade para falarmos sobre esse tema e que nós, como pediatras, possamos fazer uma influência positiva para essa próxima geração. Muito obrigada.